Como os investimentos de renda fixa estão com uma baixa rentabilidade devido a estarmos com a menor taxa Selic da história, muitos investidores, principalmente os iniciantes, estão buscando investimentos seguros e mais rentáveis na renda fixa. Por isso o conteúdo de hoje está muito atrativo, pois vamos trazer as melhores LCIs e LCAs do mercado de curto prazo. Olá pessoal, bora então descobrir quais as melhores LCIs e LCAs do mercado? E vale a pena lembrar que os investimentos que nós vamos mostrar aqui não são uma indicação de compra para vocês, tá? E sim uma forma de entregarmos um conteúdo informativo para que vocês façam a análise de vocês e tomem suas próprias decisões. Mas antes de entrarmos a fundo aqui, um assunto bem sério. Você já deixou o like aqui nesse vídeo? E se você ainda não é inscrito, já se inscreveu no canal? Faz isso que é muito importante para ajudar no nosso crescimento e para que a gente sempre traga novos conteúdos aqui para vocês que possam ajudar muito vocês na tomada de decisões dos seus investimentos. E comenta aqui embaixo também, você já investe em alguma LCI ou alguma LCA? De qual banco é e qual a rentabilidade? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não investe, coloca a hashtag ainda não. E aí, por acaso você sabe explicar realmente o que é uma LCI ou o que é uma LCA? Se você não sabe, calma que você vai aprender tudo nesse vídeo. Algumas pessoas confundem e acham que LCIs e LCAs são idênticas a CDBs e na realidade elas não são. O CDB nada mais é do que um empréstimo que você faz para o banco, mas o banco pode utilizar esse recurso para o fim que ele desejar. Já uma LCI e uma LCA, elas também são empréstimos que o investidor faz por banco, mas a grande diferença é que o banco é obrigado a destinar para um objetivo específico esse dinheiro. No caso da LCIs, para o setor imobiliário, no caso da LCA, para o setor do agronegócio. E para exemplificarmos aqui, para você entender o funcionamento de uma LCI e de uma LCA e por que elas existem no mercado. Vamos dar um exemplo aqui de uma LCI, Letra do Crédito Imobiliário. Então uma pessoa vai lá no banco e faz um empréstimo, um financiamento imobiliário de um apartamento de R$450 mil. Perceba que essa pessoa financiou e normalmente esses financiamentos são de longo prazo, podendo chegar aí até 30 anos. Então vamos usar nesse exemplo que uma pessoa foi no banco e financiou um apartamento de R$450 mil em 30 anos. Perceba que o banco, para comprar o apartamento para essa pessoa, ele vai ter que pagar esses R$450 mil à vista. E o banco vai receber esse dinheiro de volta no decorrer desses 30 anos. Então perceba que entre o desembolso de R$450 mil do banco no início do financiamento e até ele receber efetivamente dessa pessoa os R$450 mil, tem um longo espaço de tempo. E isso gera um furo de caixa no banco, ele precisa cobrir essa diferença. Nós chamamos isso no mercado financeiro de lastro. Então o banco ele abre investimentos para o setor imobiliário, que são as LCIs, para que investidores possam vir nesse banco, aplicar o seu recurso e esse dinheiro vai ser destinado exclusivamente para o setor imobiliário, justamente para cobrir essa diferença de caixa que o banco tem entre ele pagar o financiamento de uma pessoa e ele receber efetivamente esse dinheiro ao decorrer desse tempo. Isso acontece nas LCIs. E no caso das LCAs, ele é a mesma coisa, só que não é do setor imobiliário, aí é do setor do agronegócio. LCAs, como você está vendo aqui na tela, são letras de crédito do agronegócio. E o recurso é destinado exclusivamente para o setor agrícola, para financiar alguma plantação ou algum implemento agrícola que vai ser utilizado nesse segmento. E algumas pessoas não sabem, mas o governo dá um incentivo para esses investimentos, para as LCIs e LCAs, que investem no setor imobiliário ou do agronegócio. O governo tem interesse que sempre esses setores estejam aquecidos e estejam aí atendendo bem a população, pois são setores de necessidades básicas, setor imobiliário e setor do agronegócio. Então, para ele conseguir manter esse setor aquecido, ele dá um incentivo de isenção de imposto de renda, tanto nas LCIs quanto nas LCAs, enquanto outros investimentos de renda fixa não possuem essa isenção. Então, só para você saber, as LCIs e LCAs são isentas sim de imposto de renda e o motivo delas serem isentas é porque elas estão inseridas em setores que o governo tem interesse que sempre estejam girando e é exatamente isso que o governo dá esse incentivo de isenção nesses dois investimentos, LCIs e LCAs. E para que tudo fique bem claro sobre as LCIs e LCAs, vamos citar então as principais vantagens e desvantagens de cada uma. Começando então pelas vantagens. As LCIs e LCAs são investimentos conservadores. E o que eu quero dizer com isso? Que todo o dinheiro que você investir numa LCI, numa LCA, ela terá rendimento positivo sempre, ou seja, não vai sofrer oscilações. Ou seja, você colocou R$100, daqui 3, 4, 5 meses você quer retirar esses R$100, nunca vai acontecer de você ter, por exemplo, R$98, R$99. Não, sempre vai ter um rendimento positivo. Elas possuem a garantia do FGC,
que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você já acompanha a gente aqui no canal, você já deve saber o que é isso, né? Que é aquele fundo que protege o capital investido em renda fixa até R$250 mil por instituição e por CPF. E como o Clayton citou anteriormente, elas possuem isenção do imposto de renda. Então, se formos comparar com um CDB, todo o rendimento que você tiver em determinado período, na hora do resgate você vai ter a incidência de imposto sobre o lucro obtido. Então, por exemplo, você investiu R$100 e quando você for fazer o resgate tem R$110, você vai pagar imposto de renda sobre os R$10 que você teve de lucro. Já nas LCIs e nas LCAs isso não acontece. Toda a lucratividade que você obtiver nesse período vai ser sua. Ao contrário de que muitos pensam, existem LCIs de curto prazo e não somente as LCIs e LCAs de 2, 3, 4 anos. Existem LCIs e LCAs de até 90 dias, tá? Então esse é o prazo mínimo geralmente que você vai encontrar desse tipo de investimentos. O que isso quer dizer? Que durante 90 dias o seu dinheiro vai ficar preso lá, mas a partir desse momento, dessa carência, né, o seu dinheiro já possui a chamada liquidez diária, que você pode resgatar ele a qualquer momento. Então, sim, existem LCIs e LCAs de curto prazo. Só que esse curto prazo, geralmente, ele é no mínimo 90 dias. E outra vantagem que trouxemos aqui para vocês é a facilidade de fazer esses investimentos. Então, hoje em dia, tanto os bancos digitais como corretoras, elas já possuem apps, né, os aplicativos do seu celular, e você faz isso com poucos toques. Então, é muito simples de fazer esse tipo de investimento e já ter o seu dinheiro rendendo muito mais que a poupança. E agora que listamos as principais vantagens, vamos entender então as desvantagens. E a primeira delas é que não são investimentos de liquidez diária. E o que seria a liquidez diária? A liquidez diária é a facilidade de você transformar um investimento em dinheiro na sua mão, né? Ou seja, resgatar aquele investimento. Por isso que citamos acima nas vantagens de curto prazo, né? As LCIs elas possuem esse prazo de carência, ou seja, você coloca o seu dinheiro lá e no mínimo você vai ter que deixar lá por 90 dias. Até as LCIs e LCAs que nós selecionamos para apresentar para vocês nesse vídeo, que vocês vão ver logo mais, elas são todas de 90 dias. Então só para a gente resumir essa desvantagem, ou seja, ela não é como aquele investimento como um CDB de liquidez diária, por exemplo, que você coloca o dinheiro hoje e semana que vem, se você quiser resgatar, você vai lá e consegue. Não, você vai ter o prazo de carência de no mínimo 90 dias. E uma outra desvantagem que trouxemos aqui para vocês é que as LCIs e LCAs atualmente não estão superando a inflação. Aí você deve até ficar assustado. Meu Deus, então por que eu vou investir nisso se nem supera a inflação? Mas calma lá, tá? Muitos dos investimentos oferecidos principalmente pelos bancos tradicionais, como alguns CDBs, fundos de investimentos, previdência privada e, é claro, a tradicional poupança, estão rendendo muito menos que a inflação e muito menos que essas LCIs e LCAs que nós separamos aqui para vocês. Então isso, hoje em dia, é algo meio que padrão da renda fixa, porque nós estamos com uma taxa Selic muito baixa, tá? Então, quando a taxa Selic voltar a subir, provavelmente esses investimentos eles vão superar a inflação, mas no cenário atual eles infelizmente não estão superando. E vamos agora ao ranking das melhores LCIs e LCAs que nós separamos aqui para vocês. Lembrando que elas são de curto prazo, ou seja, investindo nessas LCIs ou LCAs, o seu dinheiro vai ficar bloqueado nos bancos por apenas 90 dias. Depois de 90 dias, você já pode resgatar esse dinheiro. Então, bora lá mostrar na prática para vocês esse top 5. E no quinto lugar, temos a LCI do Banco Original, com uma rentabilidade de 85% do CDI. A liquidez dessa LCI é de 90 dias, pessoal. Significa que por 3 meses você não vai ter acesso a esse dinheiro, depois de 3 meses você saca quando quiser até o vencimento. Normalmente o vencimento é entre 1 e 2 anos, então não confunda liquidez com prazo de vencimento. Então você não tem acesso por 90 dias, depois de 90 dias você pode sacar quando quiser, você pode deixar esse dinheiro rendendo nessa LCI e aí você pode resgatar até o vencimento na melhor data. A aplicação mínima para essa LCI do Banco Original é de R$1.000. E na quarta colocação temos a LCI do Banco Inter, com uma rentabilidade de 95% do CDI, assim como a LCI do Banco Original, ela também tem liquidez em 90 dias, porém o vencimento é mais longo, é de 1 ou 2 anos. Então, por 90 dias você não tem acesso ao dinheiro, depois de 90 dias você saca quando quiser. E a aplicação mínima dessa LCI do Banco Inter é de R$100. Em terceiro lugar, temos a nossa LCI do Banco BTG Pactual, com uma rentabilidade de 102%. Agora, no quesito liquidez e vencimento, ela é diferente das LCIs que eu acabei de trazer para vocês, porque essa sim tem liquidez e vencimento em 90 dias. Significa que se você aplicar nessa LCI do Banco BTG Pactual, a cada 3 meses
ela vai ser resgatada automaticamente, porque é o prazo de vencimento, ela volta para a tua conta do BTG e você tem que reaplicar. Então, a cada 90 dias você tem que realizar uma nova aplicação. E o valor mínimo para você aplicar nessa LCI é de R$1.000. Então, essa é a diferença, pessoal. Nessa LCI do BTG Pactual, você não pode deixar depois dos 90 dias o teu dinheiro parado lá, rendendo, e você pode resgatar quando quiser. Quando fechar os 90 dias, o resgate automático e ela cai na tua conta do BTG e você tem que lembrar de ir lá e reaplicar esse dinheiro. Em segundo lugar, temos a LCA, agora sim uma LCA do Banco Sofisa Direto, com uma rentabilidade de 107% do CDI, e essa LCI possui liquidez em 90 dias. Depois de 90 dias você pode deixar o dinheiro rendendo e pode resgatar quando quiser. Depois dos 90 dias a liquidez é diária. Então, assim como as duas primeiras LCIs que nós trouxemos para você, essa LCA do Sofisa, por 90 dias o dinheiro fica travado, depois você pode sim resgatar quando você quiser, e um ponto bem positivo dessa LCA do Sofisa é a aplicação mínima inicial. Ela é de apenas R$1, menor valor que nós encontramos aqui para vocês. Em primeiríssimo lugar, temos uma LCI do Banco Daicoval, com uma rentabilidade de 110% do CDI. Ela também possui liquidez diária após os 90 dias, então primeiros 3 meses travados, depois dos 3 meses até o vencimento você saca quando você quiser. E a aplicação mínima dessa LCI do Banco Daicoval é de R$1.000. Então, a partir de R$1.000, você pode estar investindo nessa LCI. E poucos sabem, poucos utilizam, né, Cleiton, as LCIs e LCAs, mas elas são um ótimo investimento para o curto prazo. Então, se você tem aquele dinheirinho guardado, que você planeja fazer uma viagem, por exemplo, no final do ano, investir numa LCI dessas de 90 dias, que são isentas de imposto de renda, e tem uma rentabilidade muito superior que a poupança, é uma ótima opção, né? É isso aí. Um ponto de cuidado, pessoal, é com a reserva de emergência. Algumas pessoas, quando descobrem que LCIs e LCAs rendem mais do que CDBs, elas decidem migrar a reserva de emergência, né, para uma LCI dessas. Qual que é o cuidado? Porque como nós vimos, por 3 meses você não vai ter acesso a esse dinheiro. E já imaginou se aparece um imprevisto ou uma emergência nesses 90 dias? Você não vai, enfim, ter o teu dinheiro que você guardou, daqui a pouco você vai ter que pegar um empréstimo e aí não faz sentido nenhum você brigar por essa rentabilidade a mais. Como nós sabemos, a renda fixa, enfim, ela está rendendo pouco, o Eduardo já explicou, pela taxa de juros está baixa, então você não tem que buscar aí alta rentabilidade para a tua reserva de emergência. O principal objetivo da reserva de emergência é justamente você ter acesso a esse dinheiro, seja final de semana, feriado, madrugada, porque com certeza você saber que se acontecer qualquer problema, você pode contar com esse dinheiro para ele resolver esse teu imprevisto, isso vale mais do que qualquer rentabilidade de curto prazo. Exato. Como você bem citou, né? Nós falamos no vídeo a respeito da renda fixa, ela não vai fazer milagres por você, né? Então, se você quer rentabilidades maiores e também apostar no longo prazo, né? Eu não diria apostar, investir no longo prazo, né? Para ter a certeza que você vai ter um patrimônio lá na frente, o melhor caminho sim é a renda variável. Mas como a gente está falando aqui, longo prazo, né? Bons investimentos, boas escolhas de onde você vai alocar o seu dinheiro. E para curto prazo, a renda fixa, por mais que ela esteja perdendo para a inflação, né? Continua ela não vai fazer os milagres, né? Mas tem essas opções que podem minimizar, né, as perdas do seu dinheiro. Então a gente quer saber de você, se você já conhecia as LCIs, as LCAs, e se sim, se você conhece, já investe numa diferente dessas que a gente citou aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente saber qual é. E lembra que se você não sabia, não conhecia, coloca a hashtag ainda não. E é claro, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.